Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. O meu nome é Janete Tati e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a questão de imigração na Alemanha, se realmente vale a pena vir para a Alemanha nos dias de hoje e principalmente para falar sobre a questão do asilo, porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitas questões sobre asilo de angolanos, principalmente jovens. É muito jovem, muita jovem que me escreve a perguntar sobre a questão da imigração, ou seja, asilo aqui na Alemanha, se vale a pena, como é que se faz, etc, etc. Quais são as chances, né? Essa é a pergunta principal. Quais são as chances de asilo aqui neste país? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu queria vos falar sobre. Ultimamente tem estado a haver bastantes manifestações aqui na Alemanha por causa de um certo plano, de um certo partido de extrema-direita de cá, que tem um plano de deportação em massa. Caso nas próximas eleições eles receberem um número significante de votos que lhes dê esse poder, o plano deles é de deportação em massa. As pessoas alvo seriam as pessoas que pediram asilo e também pessoas até que já tenham talvez algum tipo de residência legal cá na Alemanha, que seja de trabalho, etc., mas que não seja vitalícia. Ou seja, aquele tipo de residência que tu tens que renovar de 3 em 3 anos ou coisa parecida, né? Que não é vitalícia, que não é para sempre. Seriam as principais pessoas alvos. Mas, no fim de tudo, toda a gente entra nessa lista, toda a gente que é descendente, mesmo até aqueles que já nasceram aqui, segunda, terceira geração, netos, filhos, netos, bisnetos de imigrantes também correm esse risco, até mesmo pessoas que tenham a nacionalidade, principalmente quem tem dupla nacionalidade, esses também estariam na lista de possíveis pessoas, de possíveis candidatos para esta deportação em massa. Mas as probabilidades para pessoas que têm já a nacionalidade, ainda que seja dupla, são probabilidades muito pequenas. Isso eu sei porque já estive a assistir um advogado alemão a falar sobre isso. Então, as chances de pessoas que têm já dupla nacionalidade de serem deportadas é praticamente de 1%. É muito baixa. Isso é para vos transmitir a mensagem de que o asilo, neste exato momento, principalmente para angolanos, é difícil, porque, pelo fato de os países ocidentais olharem neste momento para Angola como um país que é política e economicamente estável. Para eles, Angola não tem nenhum problema e nenhum angolano tem o real motivo de imigrar ou de pedir asilo. É assim que eles veem a questão dos angolanos. E neste exato momento, para o momento de política que a Alemanha está a viver, é uma altura muito complicada. Eu não falo para vos desencorajar, muito pelo contrário. Se vocês têm um projeto, se vocês têm um plano, se vocês têm um sonho, vão atrás desse sonho e não deixem que ninguém vos impeça de ver a realidade com os vossos próprios olhos. Estou a falar no lugar de uma pessoa que vive cá e sendo angolana e estando a acompanhar as notícias atuais, o que é que se tem estado a fazer, o que é que se tem estado a pensar. E é como eu já vos disse, ultimamente tem havido muitas manifestações, há muitos alemães que estão super insatisfeitos com essas polêmicas que esse partido de extrema-direita tem espalhado, não é? Porque eles. É mais ou menos uma teoria como no passado, que é o passado pesado que a Alemanha tem, mas ainda eu acho que chega a ser pior, porque estamos agora em tempos modernos e e aqui há já segunda, terceira, quarta gerações de imigrantes. Há pessoas que são descendentes de imigrantes que praticamente nunca saíram da Alemanha, que se calhar nem sabem falar as suas línguas eh,
nativas, as línguas dos países de onde eles são descendentes. Há pessoas que só conhecem a realidade alemã, apesar de serem descendentes de imigrantes. E esse é um grande problema, porque a Alemanha, o alemão mesmo em si, os alemães em si, puros, vamos dizer assim. Eu não sei sinceramente se alemão puro ainda existe. Eu não acredito nisso, mas alemães que, vamos dizer assim, são descendentes de alemães, são muito poucos. Os alemães são poucos, porque os alemães fazem muito poucos filhos. Muitas mulheres alemãs simplesmente optam por não serem mães porque elas têm essa liberdade. Aliás, todas nós temos essa liberdade, mas isso nota-se muito aqui nos países do Ocidente, onde as mulheres, principalmente ultimamente, simplesmente optam por não ser mães, porque não querem, não veem nenhum benefício nisso, simplesmente. Então, a população alemã mesmo é pouca. E a economia deste país depende muito do trabalho de pessoas imigrantes e descendentes de imigrantes. E eu acredito que, sinceramente, essa política não vai pegar, ou pelo menos não vai dar certo. Caso se chegar até aí, não dará certo, porque este país vai se tornar um país muito pobre, econômica e culturalmente. A Alemanha não pode se dar esse luxo. Essa é a minha visão pessoal, é a visão que eu tenho com relação a esse assunto. A Alemanha não se pode dar ao luxo de retirar simplesmente os imigrantes daqui, ou mesmo as pessoas que ainda não são oficialmente imigrantes, que vieram ainda tentar, que pediram asilo. A Alemanha não se pode dar a esse luxo, simplesmente de tirar os imigrantes daqui porque não tem disposição de estar a aturar imigrantes, porque isso vai prejudicar muito o país deles, econômica e culturalmente, mais uma vez. O grande problema nessa história é que, com essas ondas de imigrações que têm acontecido nos últimos anos e ultimamente também aqui por causa dos vizinhos da Ucrânia, muitos mais alemães, cada vez mais alemães, que sentem-se insatisfeitos com essa situação, que principalmente os ucranianos, nessa onda de refúgio, eles recebem muitas regalias. E isso, de certa forma, dificulta a vida de alguns alemães. Pelo menos eles veem assim. E eles, sentindo-se insatisfeitos, este partido de extrema-direita ganha cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais adeptos que são contra a imigração ou contra refugiados, que aderem à política de que os imigrantes devem voltar para as suas terras, ainda que tenham vivido a sua vida inteira cá. O descontentamento dessas pessoas é que faz com que corra-se um grande risco de esse partido de extrema-direita futuramente ganhar os votos necessários para ter esse tipo de autoridade e influenciar nas leis de imigração aqui no país. Mas é como eu disse, eu não acredito que esta política vai pegar, e se eles tentarem fazer isso, eles vão parar no meio do caminho porque vão ver que isso vai prejudicar muito o país deles. Voltando ao assunto asilo na Alemanha para angolanos, estejam conscientes de que neste exato momento não é nada fácil. Aliás, fácil no verdadeiro sentido da palavra nunca foi. Mas ultimamente está muito mais difícil porque eles encaram Angola como um país político e economicamente estável, e há essa situação das deportações que podem numa hora ou outra acontecer. Então tenham simplesmente consciência disso, mas é como eu disse, se vocês têm um sonho, não deixem que ninguém vos trave, não deixem que ninguém vos impeça de realizar esse sonho. Lutem para atingir os vossos objetivos, e se é isso que vocês querem mesmo, então lutem pelo que vocês querem. Se querem sair do país, se querem vir para a Alemanha ou para outro país aqui da Europa, ou sei lá, na América, ou não sei, façam isso. Se vocês tiverem essas possibilidades, façam,
tentem, mas ponham nas vossas cabeças. É uma coisa que eu gosto muito de aconselhar as pessoas com quem eu escrevo com relação a essa coisa de imigração, essa coisa de pedir asilo. Eu gosto de aconselhar a virem com objetivos traçados, com planos traçados. Não precisa de ser tudo, né? Claro, porque nem sempre ou quase nunca as coisas acontecem como nós planejamos. Isso, o dia da manhã só Deus sabe. Mas que vocês tenham já uma ideia do que vocês querem fazer no país para onde vocês vão, que é para vocês não chegarem nesse país e ficarem perdidos e perderem tempo com o estar perdido, né? Psicologicamente, espiritualmente, financeiramente, etc, etc. Porque quando a pessoa já tem uma certa ideia do que quer fazer, já tem, quando a pessoa chega, já sabe mais ou menos quais são os passos que tem que dar para chegar a esse, ou para atingir esse certo objetivo que a pessoa tem. Então, tenham os vossos planos traçados, vão para um sítio que seja bom para vocês ou que vocês já tinham talvez sonhado em ir, que vocês gostem da ideia de lá estar, que vocês tenham possibilidades de ir financeiramente. Em termos de clima, prestem bem atenção nessa coisa do clima e de como as pessoas são, etc, etc. Há experiências que a gente só consegue fazer estando no terreno, sim, mas quanto mais informações a pessoa tiver de antemão, melhor. Então é isso, pessoal. Eu queria fazer esse vídeo para falar com vocês sobre esse tema, porque tenho recebido muitas questões, muitas perguntas, e eu acredito que essa coisa do asilo, neste exato momento, nesta altura, é o que é, e vamos ter que esperar para ver como é que essas coisas, como é que esse assunto, como é que essa situação vai evoluir e que seja para o nosso benefício também, não é? Se vocês tiverem alguma pergunta, comentem aqui e subscrevam o seu canal, ponham like, se quiserem partilhem com quem talvez iria achar essas informações úteis e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo para vocês, que Deus vos abençoe e fiquem bem. Muito bueno.